E aí pessoal, professor Gessé aqui, continuando nossos estudos sobre cálculos no equilíbrio, tá bom? Continuando aí naquela levada sobre a relação matemática entre KC e KP, tenho aqui algo mais leve, que é a verificação se um sistema está em equilíbrio, tá bom? Um estudozinho um pouco mais aprofundado, e é bem legal, é bem simples, é apenas uma aplicação, tá bom? Das constantes de equilíbrio durante um processo reacional. Então, estudaremos agora, tá, como verificar se um sistema está ou não em equilíbrio, tá certo? Com base nas concentrações das substâncias presentes, tá bom? Então a gente vai tomar como frente aqui as concentrações. Então, para isso a gente vai considerar a seguinte situação que eu tenho aqui, ó, uma mistura de hidrogênio, iodo e iodeto de hidrogênio, tá bom? Todos no estado gasoso, então todo mundo participa aí, tá? da constante. E ele fala, cada substância com a concentração de 0,002 mols por litro. Então, não tem diferença, todas elas têm a mesma concentração. Foi introduzido em um recipiente aquecido a 510 graus Celsius. Essa temperatura, o valor de Kc é 46. Para o equilíbrio, né, H2 mais I2 formando iodeto de hidrogênio. Logo, eu posso perceber o seguinte, né, que o Kc ele é maior que 1, tá bom? Como ele é maior que 1, de início, eu já sei, né, que nessa situação aí eu tenho mais produtos do que reagente, no caso, né, e o sentido da reação direta é que é favorecido. Mas a nossa análise aqui é diferente, a gente vai analisar um outro fator, tá bom? E aí ele fala, né, para respeitar esse equilíbrio aqui, a constante de equilíbrio, né, nessa temperatura é 46, é superior a 1. Tá bom? Quem ainda não tem uma noção de como analisar a constante de equilíbrio, já tem uma aula aí para trás, né? Só você procurar considerações que a gente fez sobre a constante de equilíbrio, tá bom? Quando o valor é maior que 1, é menor que 1 e quando ele é igual a 1. Coisas parecidas a gente vai falar aqui agora, só que a gente vai analisar essas informações, né, para verificar se o sistema está em equilíbrio, mas devemos, né, em primeiro lugar, determinar uma coisa chamada quociente de reação, tá bom? Que é o QC, pessoal. Não é mais o KC, é o QC. Apareceu aí essa nova, né, essa nova variável. Só que esse QC ele é diferente do KC, tá bom? Você calcula ele da mesma forma. Mas como assim, professor? Se é do mesmo jeito e eu calculo da mesma forma, e por que você diz que é diferente? Porque o Kc ele é calculado no equilíbrio, tá? Durante o equilíbrio, em uma determinada temperatura. Já o QC, que é o quociente de reação, ele é calculado em um determinado instante da reação, tá certo? Ele é determinado em um determinado instante, ou ali perto do início da reação, ou durante o processo reacional, né? Então, o valor de QC ele pode variar, né? Pois relacionar a concentração das substâncias presentes em certo instante qualquer, tá? O Kc ele é apenas no equilíbrio. O QC é em qualquer momento ali que tu quer analisar uma reação química, tá? Durante todo o processo ali tu quer analisar em diversos intervalos, tu vai analisar o QC e aí tu vai analisar se tem mais produto, se tem mais reagente. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, tá? O QC para essa reação química aqui, né, hidrogênio mais iodo formando iodeto de hidrogênio, a gente vai fazer, né, produtos sobre reagente elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. E aí eu vou ter o QC, galera, tá? Só que em um determinado instante. Não se esqueça disso, não é no equilíbrio. Então, para verificar se o sistema está em equilíbrio, vamos comparar QC com Kc, tá bom? Se o QC for igual ao Kc, o sistema vai estar em equilíbrio, lógico, né? Se tu calcular isso daqui, tá? E der 46, por exemplo, vai estar em equilíbrio, porque isso aqui é uma condição de equilíbrio, tá? E aí, agora, se der alterado, é o que a gente vai analisar. E a gente vai fazer isso para essa situação aqui, 0,02 mols por litro nessa temperatura. Então, o que a gente faz, né? E tem essa outra condição, ó, se o QC, né, for diferente, o sistema não vai estar em equilíbrio. Muitas das questões te pegam aí, né? Ele te dá lá as concentrações, e aí fala, a constante de equilíbrio é isso. Vai estar em equilíbrio ou não? Você calcula o quociente de reação, que é do mesmo jeito do Kc, não precisa nem fazer mais dedução,
tá? E aí se for igual, está em equilíbrio, se não for igual, está fora do equilíbrio, tá certo? Então, vamos lá, substituindo aí os valores, né? Eu pego aqui 0,02, substituo, como é o mesmo valor de concentração para todos os componentes da mistura gasosa, então eu vou substituir 0,02 em todos os valores, só que esse de cima aqui é ao quadrado, e eu vejo, né, que esse número ao quadrado aqui embaixo também vai dar o mesmo valor, porque está multiplicando o mesmo valor aqui, é como se fosse ao quadrado também, e um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então é bem tranquilo de tu fazer isso, né, nessa situação aqui no caso, tá bom? E aí eu percebo que o valor de QC é menor do que 46, tá? Tá abaixo, então tá fora do equilíbrio, tá bom? Nesse instante aí que eu peguei a reação química, tá? Nessas concentrações, ele tá fora do equilíbrio. É isso que eu trago para vocês aqui, né? Ó, o 1 ele é menor do que o 46, então tá fora da situação de equilíbrio. Também pode ser maior, tá bom, galera? Então o resultado aqui pode ser maior do que a constante de equilíbrio. E aí você faz essa análise. Então, ó, 1 é diferente de 46, lógico, o sistema não está em equilíbrio. Essa é a situação que você analisa, tá bom? Então, é bem simples, né? Como visto, o valor de QC para o sistema é menor do que o de KC, a gente já fez essa conclusão. Assim, para que o equilíbrio seja atingido novamente, para que tu chegue a uma condição de equilíbrio novamente, né? O sistema reacional chega a isso, a gente deve ter, né, aumento na concentração de HI e diminuir a concentração de H2 e 2, prevalecendo, no caso, a reação direta. Por que que isso acontece? Por que que eu vou ter que aumentar isso e diminuir isso? Tá? Porque na situação de equilíbrio eu tenho um KC maior que 1. Tá? Como eu falei, se você não entende, não faz essa análise, né, do KC maior que 1 ou menor que 1, eu entendo que como esse valor aqui é maior que 1, eu tenho mais produtos do que reagentes, né? Porque o produto fica em cima na equação, o reagente fica embaixo. Então se esse valor deu maior que 1, matematicamente o valor que está em cima é maior. Tá? Então a reação direta, né, que é a formação do produto, é a favorecida. E aí eu estou fora dessa condição. E para que eu entre nessa condição de novo, eu tenho que aumentar minha concentração de HI e diminuir as concentrações de H2 e 2. Tá prevalecendo nesse caso a reação direta, que no caso é a minha situação de equilíbrio. Então resumindo, se o QC for menor do que o KC, prevalece a reação direta. Se QC for maior do que KC, prevalece a reação inversa. Se o QC for igual ao KC, né? No caso aqui faltou o Czinho, pessoal, mas o QC igual ao KC, o sistema está em equilíbrio. Tranquilo? Então, a gente fica por aqui. Não vou falar de grau de equilíbrio ainda, né? O grau do equilíbrio, que é uma dimensão, tá? Denomina-se grau de equilíbrio, como é que eu posso dizer para vocês? O quociente, né? Entre a quantidade em mols de reagente que reagiu e a quantidade de reagente que foi colocada no sistema. Por isso que eu faço essa relação aqui, ó, tá? Eu denomino alfa, né? O grau de equilíbrio é bem parecido com o grau de ionização, né? Que a gente estuda lá nos ácidos. Então eu vou ter o quê? É só uma dimensão, é muito simples fazer isso. A quantidade em mols que foi consumida de um reagente em um determinado instante e a quantidade de mols inicial de reagente. Então é o que tu gastou durante a reação dividido pelo que tu tinha no início. Aí tu vai ter uma porcentagem, né? Esse alfa ele é dado em porcentagem, né? Se tu quiser em porcentagem, melhor dizendo, tu multiplica por 100, tá? E aí tu vai ter esse valor em porcentagem. E aí, analisando o quociente, é fácil de perceber que se esse alfa estiver entre 0, né, for maior que 0 e menor que 1, ou ele pode ser também considerado entre 0% e 10%. Se tu calcular só dessa forma aqui, né, se a questão pedir, calcule o grau de equilíbrio, ele vai te dar essas situações, né, para tu analisar em um determinado instante. E aí ele pode pedir sem porcentagem ou com porcentagem. Se ele pedir sem porcentagem, apenas esse número, tu vai ver que vai dar entre 0 e 1. Tá bom? Se tiver fora disso é porque está errado o teu cálculo. Tá bom? E se ele quiser em porcentagem, por exemplo, né, esse rendimento da reação química aí, esse grau de equilíbrio que ele está tendo, né, o grau de equilíbrio em 90%, 50%, 30%, os químicos utilizam muito isso. Aí você multiplica por 100 o seu valor, e aí vai estar entre 0% e 100%, né? Maior que 0% e menor que 100%, tá bom? Esse é o grau de equilíbrio, galera, tá certo? Então, não se preocupe não precisa ficar aflito, que se você não teve se você teve alguma dificuldade, entre em contato aí pelos comentários, alguma dificuldade no entendimento da aula, e
eu vou fazer diversas aplicações e colocar lá na playlist de Físico-Química, tá bom? Em respeito aí aos conteúdos de cálculos no equilíbrio, tá bom? A gente fica por aqui, agora a gente fica por aqui, né? Tá? A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tudo de bom, forte abraço!